Glória a Deus, Deus é bom. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. A palavra do Senhor nessa manhã nos exorta a confiar no Senhor e na sua misericórdia, porque Ele é bom, porque Ele cuida de nós, mesmo nós estando em situações difíceis, mas a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele cuida de nós e Ele está conosco em todo o tempo. Então, que a mão poderosa de Deus, o Espírito Santo de Deus, que tem cuidado de mim, tem cuidado de você, esteja conosco nessa manhã, né, nos motivando, nos cuidando a estar aqui na presença dele, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a perseguições. Raniele, irmã Helena Nascimento entrando também, tá aqui. Bom dia, Sol, bom dia, Raniele, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você, minha filha querida. Deus é bom, estou aqui hoje toda de rabo de cavalo, glória, Deus é maravilhoso, né? E mais um dia, meus irmãos, quente, né? Na presença do Senhor, mais um dia muito quente. Ligar aqui esse ventilador para dar uma esfriadinha, porque tá muito quente. Hoje o sol tá daquele jeito, né? Início praticamente de feriado, amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado. E eu creio que muitos estão se preparando para estar em vigília nas suas igrejas. Outros estão se preparando para viajar, outros estão se preparando para tirar um tempo para estar na presença de Deus. E eu, a irmã Solange, acredito que amanhã cedinho vou estar indo para o sítio, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E de lá, talvez até um pouquinho mais tarde, né? Porque lá é mais difícil. Vou tentar entrar com os irmãos ao vivo de lá. Em nome de Jesus. Deus é bom. Vou tentar de todo jeito. Caso eu não consiga, eu gravo o vídeo e coloco no YouTube para que vocês vejam como Deus é bom e o que Deus tem feito. Ele não nos abandona. Deus é bom. Deus é bom, meu povo. Deus cuida de nós. Então, hoje eu quero trazer aqui uma palavra muito conhecida da parte de Deus, para a sua vida, para a minha vida. Uma palavra onde, quando nós lemos, nós nos encorajamos a permanecer com esse Deus que nos livra e que cuida e que ouve a nossa oração. Luciene, que está aqui também entrando conosco, minha amiga, Luciene Vitoriano, né? Deus é bom. E quando nós sentimos, bom dia, minha amiga, e quando nós sentimos a vontade de estar na presença do Senhor, é maravilhoso demais. Nós já ficamos naquele horário, aguardando quais vão ser as ordens da palavra de Deus para aquele dia. Glória! Então, se você tem uma Bíblia, eu peço a você nessa manhã que abra ela no livro de Daniel. Vai dizer, eita, irmã Solange, Daniel, sim. Daniel, minha amiga. Vamos ler aqui, abrir no livro de Daniel, capítulo 6. Que você mais um dia venha reconhecer o tamanho desse Deus. E os livramentos que o Senhor nos dá. Deus, Ele cuida do seu povo. E aquele que não sai dos caminhos do Senhor e que não nega o Senhor, o seu nome, a sua palavra, esse pode ter certeza da fidelidade de Deus. Aonde você estiver, irmã Lindete, o Senhor, Ele é contigo. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele cuida de nós, seja onde for. Nós vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos ler 3 versículos. Glória. Vamos ler 3 versículos. Bom dia, minha irmã querida. Eu já chamei. Glória, estou chamando, né? Aqui fica saindo
para chamar as pessoas para participar. Eu já fiz de novo do mesmo jeito de ontem, e eu creio que Deus está no controle de tudo. Vou tomando assim, vou tendo mais uma segurança, né, para que eu não saia da live, como eu fiz de outras vezes, né? Mas o Senhor vai me capacitando a cada dia, né? Nós já estamos aqui há mais de mês, glória a Deus, e Deus tem sido fiel. Tem sido fiel comigo e com você, através da palavra dele. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor, que está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Depois nós vamos ler mais alguns versículos e iremos orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã, através da sua santa e maravilhosa palavra. Daniel na cova dos leões. Oh, glória! Palavra muito conhecida, né? Mas é como eu lhe disse. O Senhor, Ele fala comigo de uma maneira, fala com você de outra. O Senhor hoje fala comigo de uma forma, nessa mesma palavra. Amanhã o Senhor já me direciona. Eu já sinto Deus falando nessa mesma palavra de outra forma. Todos os dias essa palavra está atualizada. Essa palavra é imutável, ela não muda. Mas o Senhor continua o mesmo, né? Vamos lá para a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidente e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Amém? Oh, glória! Vamos orar? Vamos orar que o Senhor, nessa manhã, Ele vai lhe dar o entendimento dessa palavra. E nós iremos ler versículos aqui que Deus irá falar com você. Eu creio. Eu não sei como você entrou aqui, nessa live hoje. Qual medo que você está hoje, dia 20 de abril de 2023. Eu não sei qual o medo, o que tem assustado você. Mas eu quero apresentar a você o meu Deus e o Deus de Daniel. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nós te glorificamos, meu Deus, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Senhor, nós sabemos da Tua grandeza. Senhor, Tu és um Deus santo, um Deus soberano, um Deus que agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, obrigada, meu Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigado pela certeza e a segurança que o Senhor é conosco. Deus Emanuel. Senhor, em tempos difíceis, em tempos que nós muitas vezes nos assustamos, mas nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, e nós encontramos aqui um servo fiel, que mesmo, Senhor, sendo lançado no meio, dentre os leões, ele não temeu, porque ele sabia da Tua presença, Pai. E ele sabia que em nenhum momento ele tinha negado o Senhor como o único Deus da vida dele. Então, Senhor, nessa manhã, Senhor, que a Tua palavra ela entre nos nossos corações. Senhor, nos dá sabedoria e discernimento da Tua palavra. Senhor, traz clareza à nossa mente. Que nós venhamos entender a Tua palavra e confiar, Senhor, em Ti, como confiou Daniel. Mesmo já na sua velhice, porque aqui a palavra vai dizer que Daniel já estava velho. Senhor, e ele já não tinha mais força no seu corpo. Mas ele confiou no Senhor. E o Senhor foi com ele, meu Deus, naquela cova de leões. Então, Senhor, seja conosco no dia de hoje e todos os dias de nossa vida.
Senhor, nos abençoa, nos dá livramento, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Oh, glória, aleluia, irmã Carmen Lúcia. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Meus irmãos, Deus é bom. Eu sei que hoje muitos estão assim em pânico, com seus corações, com certeza, quem é avó, quem é mãe, quem é da rede de ensino, né, professor, trabalha em escolas, ou nós como servos de Deus estamos orando por essa nação. Muitos estão em desespero. Muitos estão em desespero. Mas aquele que confia no Senhor, ele acalma o seu coração e descansa no Senhor. Aqui no livro de Daniel, nós vamos ver aqui os livramentos que Deus deu àqueles que é fiel ao Senhor. Nós vamos ver aqui no capítulo 3 do livro de Daniel, o Deus Todo-Poderoso livrando Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo. Nós vamos ver. Foi tremendo. Mas esses 3 jovens não negaram a Deus. Não negaram a Deus. Eles permaneceram fiel a Deus, até mesmo sendo lançados na fornalha de fogo. E aqui a palavra vai dizer da mesma forma. Muitos anos se passaram. Muitas coisas aconteceram. E eles ainda continuavam lá naquele cativeiro, na Babilônia. Mas aqui, já com o rei Ciro, né? Dário, alguns dizem que é o mesmo. Eu não sei, não entendo. Se Dário e o rei Ciro são as mesmas pessoas. Eu sei que eu leio como eu vejo aqui na Bíblia. Mas eu quero dizer a você que Daniel continuou já velho, mas na presença do Senhor. E aqui, se você vê no capítulo 5, aonde vai falar da escritura na parede, a escritura na parede, aonde aqui o filho, o neto, alguns dizem que é o neto, aqui a palavra diz que é o neto de Nabucodonosor, aonde ele recolhe todos os utensílios da casa do Senhor, né? Ele está fazendo uma festa para os presidentes, os príncipes, aquelas mulheres. Ele estava lá numa festa carnal do mundo, e ele pega os utensílios da casa do Senhor e ele manda buscar, e ele coloca ali para utilizar aquelas coisas. E ele peca contra Deus. Mas naquela mesma noite, aparece na caiadura da parede, né? Escrito, o Senhor, eu não sei nem pronunciar, né, essa palavra que ele escreve aqui na parede, né? Escreve, o dedo do Senhor escreve na parede. Mas a tradução é que diz que pesado ele foi, e foi se achado em falta. Aqui vai dizer que é mene, mene, tekel e pasme. E mene, né? Mais ou menos assim. E aqui a palavra vai dizer assim, que é pesado fostes na balança e achado em falta. E Pérez dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, aqui, quando ele cometeu esse pecado, usando os utensílios do Senhor e não respeitando o Senhor, apareceu aquele dedo na parede. E foi o próprio Deus que escreveu. Mas eles ficam com medo. E quem eles mandam chamar para descobrir o que estava ali, escrito naquela parede? Belsazar, que é Daniel.
No versículo 30 do capítulo 5, vai dizer assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de seus 72 anos, se apoderou do reino. Naquele dia, a palavra do Senhor não diz que ele perdeu o reinado? Perdeu. E Daniel disse a ele: foi só até hoje. Naquela mesma noite, foi invadido. E ele morreu. E aqui vai dizer que o rei Dário toma conta de tudo aquilo ali. E aí ele fica sabendo que Daniel disse que esse rei ia tomar de conta de tudo. Que Dário, o Medo, né? Ia invadir esse lugar, ia tomar tudo. E por conta daquela irresponsabilidade e por conta de não temer ao Senhor, o reinado dele acabou ali. Então, quando Dário entra ali, ele já fica sabendo, com certeza. Alguém disse, né? Daniel, aqui tem um profeta aqui, e foi ele quem, ele já preveu isso aí, que o Senhor ia entrar aqui, irmã Expedita, ia entrar aqui e que ia tomar conta de tudo. Então ele disse: eu preciso de um homem desse do meu lado, né? E aí chamou Daniel. E aí ele pôs Daniel sobre um dos presidentes. E Daniel, aqui no versículo 3, diz: então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Devido Daniel ser um homem temente a Deus, um homem que se colocava na presença de Deus, um homem sábio. Acabou um reinado e começou outro, mas Daniel permaneceu ali. Né? O rei disse assim: não, eu quero esse homem do meu lado. E Daniel ficou lá, né? Para a honra e glória do Senhor, para que o nome do Senhor fosse pregado naquele lugar. E aí vai dizer que aquele satrapa, aquele povo, por ver Daniel crescer, por ver Daniel ser respeitado, por ver Daniel ser admirado pelo rei Dário, né, e ser escolhido como presidente, ser escolhido como um chefe, causou inveja no meio daqueles homens. Aqueles homens que estavam ali, eles começaram a ter ciúme e eles começaram: vamos perseguir esse Daniel. E aí eles criam leis, né, para achar Daniel em falha. E eles não acham, porque Daniel é um homem honesto. Eles procuram, como Daniel está ali à frente, né, do tesouro do rei, das finanças do rei, eles procuram ver se Daniel vai ser pego fazendo alguma coisa errada. Saber se Daniel tem um caixa 2, né? Não tem esse negócio de caixa 2, né? Só que Daniel não tinha. Ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Então, sabe o que é que eles disseram? Pois então nós vamos pegar ele com o seu Deus. E aí eles criam um decreto. O rei Dário, ele era filho de um rei que se chamava, um rei, o Deus, né? Eram vários deuses que eles serviam naquela época. Existiam vários deuses, mas ele era considerado como fosse filho de um Armose, parece que é mais ou menos assim, Hormose. Ele era filho, e eles faziam pedido ao rei Dário. Então foi criado um decreto.
que quem não se prostrasse, quem não pedisse, quem fizesse pedido a outra pessoa que não fosse ao rei Dário, seria lançado na cova dos leões. E o rei Dário, por não saber que Daniel orava todos os dias e que jamais ia desobedecê-lo, porque era um homem decente, e aí ele faz esse decreto. Ele faz esse decreto e aí esses homens disseram, pois é hoje que nós pega Daniel. É isso aí que eu quero lhe dizer, meus irmãos. Muitas vezes nós somos pegos em ciladas para negar o nosso Deus no meio da nossa família, no nosso trabalho, no nosso trabalho. Você é obrigado a negar o Senhor, na escola, aonde você está. Você é obrigado. Às vezes, pessoa, ou você faz assim, ou você é mandado embora. Ou você tem um comportamento assim, ou você é excluído. Mas Daniel não aceitou isso. Daniel não aceitou. Daniel, ele se prostrava 3 vezes por dia, dentro do seu quarto. A janela do quarto dele é aberta, virada para Jerusalém, aonde tudo tinha sido destruído e queimado. Mas ele tinha certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. E você? E eu? Como é que você está? Hoje, dia 20, muitos estão apavorados. Mas a sua confiança está em quem? Ô Henrique, entrando aqui conosco, glória a Deus. A sua confiança está em quem? A sua confiança está nas autoridades, está na polícia, que está fazendo ronda ao redor das cidades, das aglomerações, das escolas, dos setores públicos, ou está no Deus Todo-Poderoso, aquele que livra na fornalha de fogo, aquele que livra na cova dos leões, aquele que entra com o seu filho lá na escola, aquele que entra com seu filho no transporte escolar, aquele que acompanha você ao seu trabalho. A sua confiança está em quem? Quando a nossa fé é pouca, a nossa força também é pouca. Mas quando a nossa fé, ela está muita, quando nós estamos cheios de fé, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aí nós cremos. Daniel aqui estava cheio do Espírito Santo. E mesmo ele vendo aquela situação, mesmo ele sabendo que todos ali, que tinha sido feito um decreto de 30 dias, para que ninguém fizesse pedido a outro Deus, que não fosse a outro rei, que não fosse ao rei Dário. Porque era como se o rei Dário intercedesse junto ao seu pai, ao tal do rei, do Deus Hormuz. Então não se podia fazer, era um decreto de rei. Mas aí a palavra vai dizer que Daniel, ele não deu ouvido a isso. Ele continuou na presença de Deus. E ele se curvava três vezes por dia diante do Senhor. E ele orava, e ele colocava a vida dele diante do Senhor. E ele colocava aquela nação diante do Senhor. E ele dizia, Senhor, eu sei que a situação está dessa forma, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E não é diferente, Alana Barbosa. Bom dia, glória a Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Ele continua com meu filho na escola, com o seu filho na escola, com o seu neto na escola, com sua mãe na escola como professora, como diretora. Continua. Deus continua cuidando de nós. E aqui Daniel, ele não parou de orar por conta desse decreto. Ele não parou. Ele continuou sendo fiel a Deus.
ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo sabendo que ele poderia ser morto. Porque na época de Nabucodonosor, quem fosse contra o rei era queimado. Na época dos Círios, quem fosse contra os decretos dos reis eram jogados dentro da cova dos leões. Era desse jeito. Nininha Souza, ô glória, entrando conosco também. E mesmo assim, Daniel, sabendo de tudo isso, ele sabia que ele servia a um Deus poderoso, Luziane. Ô glória, entrando conosco também. Senti sua falta, mas sabemos que todos nós temos lutas, mas servimos a um Deus que cobra de nós. Por isso eu estou aqui. Meus irmãos, vocês não sabem quantas lutas, quantos leões eu tenho que matar para poder estar aqui nesse horário. Matar assim, né? Eu digo que a gente não pode matar, nem se pode mais matar leão no tempo de hoje. Deixar o bichinho lá vivo no canto deles. A gente fala assim de uma maneira... esqueci até o adjetivo, né? Para dizer a palavra correta. Mas nós sabemos que é difícil estar aqui, nesse horário. Luta e se levanta. Mas vamos orar e vamos perseverar para nós continuar na presença de Deus como continuou Daniel. Mesmo com muita luta, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. E aí aqueles homens disseram, se nós não conseguimos pegar Daniel roubando, nem fraudando os documentos do rei, pois então nós vamos pegar Daniel com o Deus dele. Porque Daniel é fiel a esse Deus. Durante esses anos todos, Daniel chegou jovem lá. Daniel chegou jovem quando ele veio cativo para a Babilônia. Mas ele já era velho e ele ainda continuava fiel a Deus. Ele continuava fiel a Deus. Em nenhum momento Daniel deixou de ser fiel a Deus. Mesmo tendo tido perdas, mesmo tendo passado por luta, como ele viu Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo ele já tendo passado por muita coisa, ele já tinha visto a loucura de Nabucodonosor. Você vai ver que aqui desde o início do capítulo 1 até o versículo 6, até o capítulo 6, muitas lutas se levantaram na vida de Daniel. Teta Bezerra, bom dia para você, minha amiga, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa e a sua família. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós somos fiel a Deus, Ele também é fiel. Mesmo que você seja colocado em uma cova de leões, Ele entra com você. Muitas vezes nós entramos em situações e a resposta não é o que eu queria, não é o que você queria. Mas se você continua sendo fiel a Deus, saiba que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que aquela resposta de Deus fez você chorar, fez doer o seu coração. Você não entendeu hoje. Hoje talvez você não tenha entendido. Mas amanhã você entenderá. Mas quando é para a glória de Deus, Deus faz como fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entrou com eles ali na fornalha de fogo. Suas roupas não foram queimadas, nem seu chapéu, nem seus cabelos chamuscados, nem cheiro de fumaça tinha naqueles jovens. Aqui Daniel foi pego porque estava orando ao Senhor. Aqueles homens disseram, rei, tu criou um decreto que quem se prostrasse durante esses 30 dias, que fizesse pedido a outro Deus que não fosse ao Senhor, seria lançado na cova dos leões. E sabe aquele homem
Sabe aquele Daniel que o Senhor constituiu como presidente, que o Senhor colocou ele à frente das tuas finanças, aqui no palácio e em todo o mundo, porque na época aqui, o rei, ele tinha assumido todos os reinados, o rei Dário, o rei Persa, o rei Ciro, eles tinham tomado todas aquelas redondezas, tudo ali era deles. Então eles precisavam de presidente em cada tipo, em cada estado, tá entendendo? Na hora me faltam as palavras, mas eu acredito que os irmãos estão entendendo. Ele era um rei de um país inteiro, de um continente inteiro. E aí ele colocou Daniel como o homem de confiança dele, o braço direito dele. E aqueles homens disseram, sabe aquele homem que o Senhor confiou, aquele Daniel, que o Senhor colocou como presidente, seu braço direito aí? Ele está aí contra o seu decreto. Ele está se prostrando a favor do Deus dele todo dia. Ele está fazendo pedidos ao Deus dele todo dia, 3 vezes ao dia. Ele não está fazendo pedido ao seu Deus não, ao seu pai não. Rei Dário. Aí a palavra vai dizer que Nabucodonosor, ele não se irou, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante dele. Vai dizer que ele ficou enfurecido, mandou acender a fornalha de fogo 7 vezes mais e lançar eles dentro. Foi diferente do rei Dário. A palavra vai dizer aqui que o coração de Dário se entristeceu. O semblante do rei Dário se entristeceu. Porque ele vai perceber que ele caiu, foi numa cilada. E contra aquele decreto, ele não podia voltar mais atrás. Porque antigamente tinha um negócio que palavra de rei não se voltava atrás. E a palavra vai dizer aqui que Dário se entristeceu. E com certeza ele procura Daniel. E ele pergunta a Daniel. E Daniel diz, é verdade. Eu não vou deixar de me curvar diante do Deus Altíssimo para me curvar diante de outros deuses criados pelo homem. Por um Deus que habitou nessa terra, que comeu arroz, feijão como eu. Não posso. Eu tenho que me curvar do Deus Altíssimo que criou todas as coisas. E o rei Dário disse, infelizmente eu não posso fazer nada. Que o teu Deus, Daniel, te livre. E a palavra vai dizer que o rei Dário passou a noite inteira, não comeu, não quis ouvir música. O rei Dário ficou triste, passou a noite em claro. E quando foi amanhecer o dia, o rei Dário vai lá na cova dos leões, J. Dantas, Givaldo, Deus te abençoe, Jaqueline Lima entrando conosco também. Eu peço a vocês, meus irmãos, aqueles que estão entrando agora, que depois entrem lá no YouTube para assistir esse vídeo desde o início, para nos acompanhar, fazer o seu comentário, compartilhar com as pessoas. Essa palavra ela é de Deus. Para o dia que nós estamos vivendo hoje, que nós não temos que ter medo dessa situação que está nos impondo o inimigo. Nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. No Deus Todo-Poderoso. Deus maravilhoso, que nos guarda, que cuida, que é comigo, que é com você, que é com seus filhos. O país hoje está apavorado. As autoridades estão agitadas, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Talvez até como o rei Dário. O rei Dário ficou a noite em claro. O que é que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Mas eu quero dizer a você que se você conhece o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, como conhecia Daniel, você não vai entrar em pânico. Você vai acalmar o seu coração. Você vai se colocar na presença de Deus e você vai confiar nele.
E você vai dizer: eu irei entrar e o Senhor estará comigo. Meus filhos irão estar lá e o Senhor guardará eles. O leão pode estar lá ao lado da escola, mas o meu Deus vai fechar a boca dele, vai fechar os olhos dele, vai fulminar ele. Está entendendo? A palavra vai dizer aqui que quando amanheceu o dia, o rei Dário correu lá para a cova, lá onde o buraco, lá a caverna, aonde Daniel estava. E ele chega tímido, talvez com medo do que ele pudesse ouvir. E aqui no versículo 14 vai dizer assim: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Ele ficou triste, né? Porque ele tinha feito esse decreto. Aqui no 16: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Aqui Daniel já na cova dos leões. O 18: então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Ô Fátima Lima, aqui a palavra vai dizer que ele não conseguiu nem dormir. Mas no versículo 20 do capítulo 6 do livro de Daniel vai dizer assim: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com a voz triste. Talvez ele, conhecendo a fúria dos leões, ele disse assim: oh meu Deus, o que foi que eu fiz? E ele chamou Daniel, bem, com o coração partido, talvez com medo de não ouvir mais a voz de Daniel. Mas aqui a palavra vai dizer assim, quando ele disse Daniel, vai dizer: com a voz triste disse o rei Dário: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus que tu tens servido a ele continuamente, todos os dias, Daniel, de manhã, de tarde e de noite, será que ele pode te livrar, Daniel, da boca dos leões? O rei Dário fez essa pergunta. Meus irmãos, fico toda arrepiada. Deus grande e poderoso. E aqui a palavra vai dizer no 21, e Daniel diz: então Daniel falou ao rei: rei, vive eternamente. Aqui, quando todo mundo se encontrava com o rei, pronunciava: o rei vive eternamente. E aqui a palavra de Deus vai dizer no versículo 22, Daniel falando: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Oh Deus grande e poderoso, oh glorioso Deus. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Que muitas vezes, meu Deus, em momentos, em situações como essa, nós deixamos de estar colocando nossa família, nossa vida diante do Senhor e corremos para a porta da delegacia, para a porta do secretário de educação, para a porta do diretor da escola, para dizer: bota segurança na escola, se não tiver, meus filhos não vai, e faz uma revolução, e o país entra em pânico, e o reboliço é grande. E nós temos que nos prostrar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: se o meu povo, que me conhece pelo meu nome, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Nós temos que buscar o Senhor.
Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. E nós temos que ter uma vida constante de oração. Não é só uma vez na vida. Às vezes, meus irmãos, quando nós vamos para a igreja, eu tiro por mim, se eu for, é o meu costume. Eu vou na quarta, ontem à noite nós fomos, reunião de oração, culto de doutrina. Hoje nós temos reunião também na casa da irmã Divaneide. E no sábado tem oração lá no sítio, e domingo tem culto, e tem pela manhã escola bíblica. Se você for de manhã, de tarde, de noite, às vezes se você, seu esposo, se ele não tiver na mesma fé que você, ele diz, quer que você quer estar na igreja direto? Ou então às vezes os vizinhos até dizem assim, quer que essa mulher quer estar no caminho da igreja 24 horas? Ou então as pessoas que não entendem dizem, tudo demais é veneno, só quer estar na igreja. Mas aqui Daniel, ele estava na presença do Senhor continuamente, de manhã, de tarde, de noite. Ele se alimentava de Deus, ele se enchia do Senhor. E na hora que ele precisou, o Senhor também era com ele. Mas hoje, na nossa casa, nós passamos mais tempo assistindo os filmes da Netflix, não sei nem chamar esses nomes, essas coisas. Filme no YouTube, nós ficamos muito tempo nos WhatsApp, nas coisas. Tem coisas que nós poderíamos usar para a obra do Senhor, né? O celular, na televisão tem pregações, tem coisas boas também. Não é que não tem, tem. Mas nós buscamos mais o caminho mais torto. E aí nós ficamos vazios. E quando nós clamamos a Deus, às vezes nós nem conhecemos a Deus. Faz igual aqueles amigos lá de Paulo, né? Que vão expulsar os demônios em nome do Deus que Paulo prega. E leva uma pisa bem grande. Do mesmo jeito. É muitos de nós. Na hora da agonia, se volta para Deus. Mas não tem intimidade com Deus. Não conhece a Deus. Só fala porque aquela, sabe, aquela cor de momento. Aquele fogo de monturo. Mas Daniel não. Daniel buscava o Senhor. Daniel tinha uma vida de oração. E aí a palavra vai dizer que quando Daniel saiu, eu vou tentar ler esses versículos, mas é porque ainda tem, eu vou reduzir, vou só contar mais um pouquinho. Aqui a palavra vai dizer que quando o rei Dário mandou tirar a pedra, os leões continuaram bem quietinhos lá no canto e Daniel saiu para fora. E o rei Dário se alegrou e ele disse, aqueles que te colocaram aí, Daniel, vão ser jogados aí dentro. Eles e as suas famílias. E a palavra vai dizer que aqueles homens que tramaram contra a vida do servo de Deus, eles foram lançados ali, eles e suas famílias. Porque era um costume, viu? Antigamente era assim também. Quando um pai fazia algo errado, todos pagavam. Toda a família inteira. Nós vamos ver lá nós vamos ver quando foi com Josué, quando aconteceu aquele negócio da capa, não é? Toda aquela família foi, até os animais foram mortos, não é? Nós vamos ver também, tem muitas histórias que quando foi feito a forca para Mardoqueu, foi também ele e sua família todinha morta. Era assim antigamente. E dessa vez não foi diferente. Quando jogou ele e a família desses homens todas dentro da cova dos leões, a palavra vai dizer que mal eles chegaram no fim lá do buraco lá da cova, os leões já rasgaram ele, já quebraram os seus ossos. Eles estavam guardando a fome porque eles sabiam quem é que ia entrar ali. Então Deus guarda seus filhos, Deus guarda a sua casa. Permaneça em vigília, permaneça em oração, permaneça na presença do Senhor. E aqui a palavra do Senhor vai dizer no versículo 26 que diz: faça um decreto, o rei Dário diz, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam
perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais de maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E a palavra vai dizer que Daniel prosperou no reinado do rei Sírio, do rei Dário, do rei Sírio, que alguns dizem que é um rei só. Tá vendo como Deus é, meus irmãos? Quando nós continuamos perseverando na presença do Senhor, o Senhor cuida de nós. Estar na presença do Senhor não significa que nós não venhamos passar por essa situação que o país está passando hoje, dia 20 de abril. Mas estar na presença do Senhor é o Senhor dar livramento a seus filhos, mesmo dentro dessa situação. É o Senhor dar livramento à minha casa, mesmo dentro dessa situação. É o Senhor dar livramento a você em várias situações. Porque Deus, Ele é um Deus presente. Se for para a glória de Deus, Deus salva. Aqui não está falando? Deus cura. E mesmo que desça a sepultura, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Sabe por que eu digo assim? Porque eu estava vendo aqui, lendo o livro do profeta Isaías, e eu fui ver como foi a morte de Isaías. Gente, Isaías, ele foi partido ao meio, cerrado. Dizem aqui que ele foi cerrado ao meio com um serrote. Mas ele não negou ao Senhor. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Dizem que alguns foi queimado dentro de um tacho de óleo quente. Outros foram decapitados, arrancados a cabeça. Mas permaneceram na presença de Deus. E nós? E nós? Que nessa manhã a obra do Senhor venha permanecer através de você, através de mim. Venha falar do amor de Deus, venha falar do poder de Deus. A Luíde, glória em São Paulo aqui conosco. Aqueles que estão entrando agora, depois, meus irmãos, eu irei colocar esse vídeo no YouTube. Vão assistir lá. Meus irmãos, vocês compartilhem esse vídeo. Vocês se inscrevam nesse canal. Abençoe a irmã Solange. Para que a palavra do Senhor ela se propague. Eu sei que aqui nós temos muitos amigos. Mas eu creio que se for para a glória de Deus, esse canal também irá crescer. E muitas pessoas irão assistir. E muitas pessoas irão se prostrar diante de Deus. Irão conhecer o poder de Deus. Porque aqui o rei Dário disse, a partir de hoje, todos conheçam e todos tremam diante do Deus de Daniel. Diante do seu Deus e do meu Deus. Eles serviam a outros deuses. Muitos não se converteram, mas eles temiam ao nosso Deus, porque eles serviam a outros deuses. Mas eu creio que nesse meio teve alguns que reconheceram o Altíssimo como único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que não tem outro. Porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho Jesus. Nessa época existia esse Ormussi, que era o pai de Dário, era o Deus, o pai de Dário. E existiam outros deuses criados pelo homem. Mas Dário reconheceu que não existia Deus igual o Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Tem um louvor. Eu não tenho ele, eu não tenho a letra, mas foi um dos louvores, como eu falei ontem, que tem muitos louvores que traz convenção ao nosso coração através da letra do louvor, porque fala do Senhor, do poder do Senhor.
E eu ouvi esse louvor até de Cassiane. Quando meu esposo achou dentro de uma da Topic, na época ele tinha Topic, rodava, e ele achou uma bolsinha de CD. E eu não conhecia a palavra ainda, eu já dei esse testemunho. E junto tinha, era bem uns 20 CD na época. E tinha o CD de Cassiano. E tinha, inclusive, tinha esse louvor, que ele é mais ou menos assim. Vou tentar cantar para vocês verem o poder de Deus. E esse louvor nunca saiu da minha mente. Tem mais de 20 anos esse louvor. Tem mais de 20 anos. E eu nem canto ele assim mais, que hoje são tantos hinos, tantos louvores, mas ontem eu estava fazendo a minha caminhada e esse louvor veio à minha mente. Por isso que me veio essa palavra, e é mais ou menos assim. A obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançado na cova de leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo e estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus defende sempre os filhos seus. Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, vai ver, mas isso logo vai passar. Deus por você vai lutar. Quem te persegue vai ser perseguido. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre pelo amor de Deus nunca padece, pois ele sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai mudar, nada vai calar a voz, nada pode calar nem deter o povo de Deus, porque ele envia anjos para te guardar. Oh, glória! Esse louvor, meus irmãos, ele é muito maravilhoso. Foi através deste louvor assim que meu coração foi quebrantado. Tá entendendo? É muito lindo esse louvor. Só que tem quase uns 22 anos que eu ouvi esse louvor de Cassiano. E foi aí que Deus foi entrando no meu coração. A palavra foi entrando no meu coração. E eu quero dizer a você que desde aí eu senti a necessidade de estar na presença de Deus todos os dias. Lutas, a irmã Solange tem todos os dias. Eu não conto as vezes que a irmã Solange foi lançada na cova dos leões. Mas a irmã Solange não entrou só. O Senhor entrou para fechar a boca dos leões. Da mesma forma, o Senhor é contigo aí do outro lado. Permaneça na presença do Senhor. Eu não sei a luta que você enfrentou e que você está enfrentando hoje. Que medo é esse que está aí no seu coração. Mas eu quero dizer que o Altíssimo, Ele é contigo. E Ele é com teus filhos, com teus netos. Glorifica Ele. Se prostre diante dEle, que Ele vai na frente. Ele vai entrar no fogo, Ele entra na água, Ele entra na fornalha, Ele entra na cova dos leões, Ele entra na escola, Ele entra no supermercado, Ele entra na tua casa, Ele entra no presídio, Ele entra onde Ele quiser. E Ele dá livramento aonde Ele quiser. Porque Ele é Deus, amém? Vamos orar para encerrar essa live e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Talvez amanhã nós entraremos um pouco mais tarde, porque eu vou estar no sítio, mas eu vou caçar um cantinho, procurar um cantinho lá, meus irmãos, para estar com vocês. Depois de 8 horas, a qualquer momento, a irmã Solange vai estar entrando com vocês no sítio amanhã, porque eu sei que Deus permitirá. E eu vou estar orando e colocando esse desejo diante do Senhor. E se for a vontade dele, nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nós colocamos a nossa vida, Senhor, diante de Ti, a nossa família, os nossos filhos, netos, Senhor, cada escola do nosso país,
Senhor, que caia por terra, meu Pai. Caia por terra em nome de Jesus. Toda seta do maligno, Senhor. Oh, meu Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um delas. Acampa anjos, meu Pai, ao redor do teu povo. Acampa anjos, Senhor, ao redor dos nossos filhos. Dá livramento, meu Pai. Como tu fez no passado, tu faz hoje no presente e fará no futuro. Nós cremos, meu Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Oh glória, aleluia, aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Oh Jesus, vou tentar chamar assim, minha irmã, e Deus é bom, e amanhã nós estaremos dando glória a Deus, porque o dia de hoje, ele foi ao Senhor e não ao inimigo. O dia de hoje ele está na mão, é do Senhor, e ele vai dar livramento às crianças do nosso país, porque Deus é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um cheiro da irmã Solange. Glória a Deus! Oh, Jesus maravilhoso!